Oi pessoal, tudo bem? É que o professor Takeo, professor de transformações químicas da UFABC. Neste vídeo eu comentarei alguns exercícios da parte cinética. Os exercícios começam com o número 7, eu acho. Cadê? Pronto. Exercício 7.1 diz o seguinte: o seguinte perfil de reação esquemático descreve a reação de A para D. Item A, a reação total é exotérmica ou endotérmica? Bem, se a gente tem aqui o reagente A e o produto D, a reação total é daqui para cá. Então a gente tem o reagente, produto, a variação de energia aqui, você vê que o D tem uma energia menor que a energia de A, então a energia do produto é menor do que o reagente, ou seja, delta negativo. Delta negativo significa que a reação é exotérmica, certo? Item B. Quantos intermediários existem? O que serão intermediários de uma determinada reação? Intermediários são aquelas espécies que ainda são detectáveis, tem uma energia um pouquinho mais alta que os reagentes produtos, mas que a gente consiga detectar. Então, num diagrama de reação, são os vales aqui da curva, tá? Tem uma energia um pouco mais estável e são detectáveis. Então, no caso aqui, os intermediários são os compostos B e C, ok? Identifica os complexos ativados intermediários, já respondi de novo. Identifica os complexos ativados. Os complexos ativados são pontos da correlação de reação em que ela pode ir tanto para o reagente, ou intermediário, ou para o produto, ou outro intermediário, tá? Para um lado ou para o outro, que eu quis dizer. Então, os complexos ativados são os picos da curva. Nesse ponto aqui eu posso tanto voltar para o reagente ou formar um intermediário B. Nesse ponto aqui eu posso tanto ir para o intermediário B ou para o intermediário C. E nesse ponto aqui eu posso para C ou para D. Então o complexo ativado é o ponto em que a reação pode ir tanto para um lado como para o outro. Geralmente quando a gente ouve falar muito em estado de transição, estado de transição geralmente é o complexo ativado de maior energia, tá? Tem muitas curvas que só tem um pico, e aí o complexo ativado equivale ao estado de transição. Qual é a etapa determinante da velocidade de reação? Então, para a gente saber a etapa determinante, a gente precisa saber o conceito de energia de ativação. Tá? Para a gente saber a energia de ativação, é só você pegar para cada etapa, a gente tem 3 etapas, de A virando B, de B virando C e de C virando D. Então, a gente tem 3 etapas nessa curva de reação. A energia de ativação da primeira etapa equivale à energia de A até o complexo ativado, certo? A energia de ativação da reação B para C equivale à energia de B até o ponto mais alto da curva, o estado de transição. E a energia de ativação de C para D equivale a essa barreira energética aqui. Via de regra, a etapa determinante é aquela etapa mais lenta. Como que visualmente eu consigo identificar a etapa mais lenta? Via de regra, energia de ativações altas equivalem a reações lentas. Energia de ativações baixas equivalem a reações rápidas. Então, olhando essas 3 barreiras aqui, a gente vê claramente que essa segunda barreira é a mais alta, ou seja, maior energia de ativação, uma reação mais lenta para ela acontecer. Então, a segunda etapa é a etapa mais lenta. E tem aí qual que é a etapa mais rápida? A etapa mais rápida é o contrário. Então a gente pega a menor barreira, menor energia de ativação para a reação acontecer, que é essa daqui. Então a etapa determinante é a segunda etapa, e a etapa mais rápida é a terceira etapa, de C para D. Ok? 7.2. Complete as afirmações seguintes relativas à produção de amônia pelo processo Haber, cuja reação total é N2 mais 3H2, 2NH3. A gente precisa usar o conceito de velocidade média de reação. Então, uma reação hipotética, Azinho, Azão, Bzinho, Bzão, Czinho, Czão, Dzinho, Dzão, A e B, reagentes, C e D, produtos. A velocidade média é dada pelo menos 1 sobre o coeficiente estequiométrico dos reagentes, vezes a variação da concentração dos reagentes dividido pelo período de tempo, tá? Igual 1 sobre o coeficiente estequiométrico dos produtos, vezes a variação da concentração do produto, um determinado período de tempo. Perceba que para os reagentes a gente coloca um menos porque a variação é negativa, certo? E para os produtos a gente coloca o sinal de mais porque a variação é positiva.
Transformando, usando essa equação para a equação aqui do exercício, N2, 3H2, 2NH3, a gente vai ter uma equação mais ou menos parecida com essa, ok? Você vê que são três igualdades, então esses valores aqui são as velocidades únicas de reação, tá? A velocidade de N2 é essa, a velocidade de desaparecimento do H2 é essa, a velocidade de formação de NH3 é essa. Tá? O que difere um do outro são essas frações que estão relacionadas aos coeficientes estequiométricos. Então, por exemplo, a velocidade de desaparecimento de N2 é quantas vezes a velocidade de desaparecimento de H2? A velocidade de desaparecimento de N2 é 1/3 a velocidade de desaparecimento de H2. Simples assim. Vamos fazer o item C. A velocidade de formação de NH3 é quantas vezes a velocidade de desaparecimento de N2? Se a velocidade de desaparecimento de N2 é a metade desse, então a velocidade desse é o dobro do desaparecimento de N2. Tá? Se você bater o olho aqui no coeficiente estequiométrico, você consegue intuitivamente confirmar isso. Para cada um desses você forma 2, então você está formando mais desse no mesmo período de tempo do que esse. Está formando o dobro desse para cada um desses sendo consumido. O exercício 7.3 é muito simples, é muito parecido também com o 7.2, tá? Uma equação diferente. Aí a gente coloca a equação da velocidade média. Aqui o reagente é o N2O5, coeficiente estequiométrico. Os produtos são NO2 e O2. Aqui tem um coeficiente estequiométrico 4, 1/4 NO2. Então vamos fazer, por exemplo, o item B. A velocidade de formação de NO2 é quantas vezes a velocidade de desaparecimento de N2O5. Então você vê que ele está na proporção de 4/2, então é o dobro. Se você jogar o 4 para cá, você vai afirmar que a velocidade de formação de NO2 é 4/2, 2, é 2 vezes a velocidade de consumo ou de desaparecimento de N2O5. Ok? Não é tão complicado esse exercício, né, pessoal? 7.4. Uma reação química apresenta a seguinte equação de velocidade experimental. Velocidade de K vezes concentração ao quadrado. O que acontecerá com a velocidade da reação se a concentração for triplicada ou se for reduzida? Bem, essa equação aqui é uma equação de segunda ordem, né? Que depois eu vou explicar para frente o que é segunda ordem. Se você colocar uma concentração 3 vezes maior, então você vai ter uma outra velocidade. E aí 3 ao quadrado vai dar 9. O que é K ao quadrado? É a velocidade inicial usando uma certa concentração A. Então vai ficar 9 vezes a velocidade se você triplicar a concentração. Em resumo, se você triplicar a concentração, a velocidade vai ser 9 vezes a velocidade inicial. Se você reduzir a concentração pela metade, a gente sabe que 1/2 ao quadrado é 1/4. Então a velocidade, se você reduzir a concentração pela metade, vai ser 4 vezes menor que a velocidade original. 7.5. Na reação 2 cromatos dando 2H+, mais dicromato e água, a velocidade de formação dos íons dicromato é essa daqui. Qual a velocidade da reação dos íons cromato? E qual a velocidade única da reação? Então, de novo, a gente vai usar o conceito de velocidade média. E aí, com o conceito de velocidade média, a gente vai ter essas três igualdades. Meio de CrO4, meio de H2, 1 CR2O7, tá? ΔT. Ele diz que esse fator, a velocidade de formação de íons de cromato é 0,14. E ele quer saber a velocidade de reação dos íons cromato, certo? Como ele é de 1 para 2, então a velocidade de reação dessa é o dobro dessa daqui. Então, se você jogar esse 2 para cá, você vai ter a velocidade de reação dos íons cromato 0,28. Ele pergunta no item B qual é a velocidade única de reação. A velocidade única de reação é essas três igualdades aqui. Se são três igualdades, é o mesmo valor. Então, como aqui o coeficiente aqui de cromato é 1, então esse 0,14 aqui é também a velocidade única de reação. Se você pegar 0,28 e dividir por 2, vai dar o 0,14. Então, 0,14, 0,14, 0,14. Então, a velocidade única de reação é 0,14 mol por litro menos 1
mol por litro, segundo a menos 1. 7.6. Brometo de nitrosilo, NOBr, sintetizado a partir do NOBr2, de acordo com a seguinte equação química: 2NOBr2, 2NOBr. Resultados experimentais mostram que a reação de segunda ordem em relação a NO e de primeira ordem em relação ao BR2. Com base nessas informações seguintes, responda: equação de velocidade é a variação da velocidade inicial. Tá? Então, quando você tem dois reagentes, a gente descreve a velocidade como sendo constante de velocidade vezes concentração do reagente 1 elevado à ordem de reação, vezes a concentração do reagente 2 elevado à ordem de reação em relação a outro reagente. Tá? Eu vou falar em aula que esses x e y não são os coeficientes estequiométricos. Tá? Coincidentemente, pode ser os coeficientes estequiométricos, mas muitas vezes não são os coeficientes estequiométricos. Tá? Então, não confundam as ordens de reação como os coeficientes estequiométricos. No caso aqui, os reagentes são NO e BR2, eu coloco NO e BR2. Falta colocar agora as ordens de reação. O enunciado diz o seguinte, que a ordem de reação em relação a NO é de segunda ordem, então aqui o X é 2. E a ordem de reação em relação ao bromo é de primeira, então eu coloco 1. Então a ordem de reação global é 3. Tá? Então quando a gente pergunta a ordem de reação da equação, você tem que somar as ordens de reação. Então é 2 mais 1, 3. Tá? Mas não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo a equação de velocidade. A equação de velocidade está aqui. Tá? Responde o item A. Item B. Qual será a variação de velocidade inicial se a concentração variar de 0,024 para 0,012? É uma situação muito parecida com o exercício anterior. Então, se você diminuir a velocidade pela metade de NO, a gente vai ter 1 sobre metade meio ao quadrado, meio ao quadrado é 1/4, então a velocidade vai cair, não pela metade, vai ser 4 vezes menos que a velocidade se a gente usar a concentração original, certo? Aqui você não precisa nem substituir na fórmula, então é só você perceber que aqui está caindo pela metade. Então, se eu tenho uma concentração 0,024, eu coloco 0,012, que é metade de 0,024, a minha velocidade vai cair 4 vezes, tá? Vai ser 4 vezes menos. 7.7. Escreva as unidades das constantes de velocidade quando as concentrações estão em mol por litro e o tempo em segundos para reações de ordem zero. Reações de ordem zero significa que esse x aqui da equação de velocidade, qualquer reação de ordem zero, a velocidade vai ser sempre constante em qualquer instante, certo? Lembrando que velocidade é dada em mol por litro por segundo a menos 1. A constante de velocidade é o que a gente pode variar dependendo da ordem de reação, a unidade, né? A unidade da constante de velocidade depende da ordem de reação. E a unidade de concentração, via de regra, é mol por litro. Tá? Então, dependendo do que for x, como isso, o valor de velocidade sempre é esse, a constante, a unidade de k minúsculo vai variar em função do x. Então, se o x for 0, velocidade vai ser igual a constante. Qualquer unidade de velocidade, a unidade de velocidade vai ser a mesma da unidade da constante de velocidade. Então a unidade dessa constante de velocidade de ordem zero vai ser a mesma unidade da velocidade, mol por litro por segundo. Agora, se de ordem 1, aí você precisa fazer um pouquinho de cálculo. Você vai perceber que isolando o k minúsculo é velocidade dividido por concentração. Então, velocidade mol por litro por segundo dividido por mol por litro. Cancela mol por litro, mol por litro. A constante de velocidade vai ter unidade de segundos a menos 1. E aí, se você tiver de segunda ordem, aí você vai precisar elevar ao quadrado a concentração. Então, vai ficar mol ao quadrado, litros a menos 2 no denominador. Então, mol por litro vai sumir, vai ficar mol por litro embaixo. Subindo, vai ficar segundos a menos 1, mol a menos 1 vezes litro, como unidade da constante de velocidade de uma reação de segunda ordem. Ok? 7.8. A reação de decomposição do peróxido de nitrogênio, de novo, é de primeira ordem. Qual é a velocidade inicial da decomposição de N2O5 quando 3,45 gramas de N2O5 são colocados em um balão de 0,75 litros?
aquecido em 65 graus Celsius ou 338 Kelvin. Nessa reação, nessa temperatura, constante de velocidade equivale a 5,2 vezes 10 a menos 3 segundos a menos 1. O enunciado parece bem confuso, mas a resolução é muito simples. Então a gente viu lá atrás aquela equação da decomposição de N2O5 levando a 4NO2 mais O2. Esse enunciado diz o seguinte, que a velocidade aqui é de primeira ordem. Então, velocidade igual a constante vezes concentração de N2O5 elevado a 1. Então aqui a gente tem um típico exemplo que a ordem de reação não equivale ao coeficiente estequiométrico, tá? Como que a gente resolve isso aqui? É simplesmente ele está pedindo para você substituir os valores na equação. 5,2 10 a menos 3 eu substituí aqui no K minúsculo. E a concentração de N2O5 eu calculo de antemão. Então eu preciso saber as massas molares de nitrogênio e oxigênio, para depois descobrir a massa molar do N2O5, para depois eu descobrir quantos mols contém em 3,45 gramas de N2O5, certo? Para então descobrir a concentração de N2O5 para eu colocar aqui na equação. Concentração é sempre dado por mols por litro. Número de mols eu calculei agora. E qual que é o volume? Está aqui, ó, 0,75. Fazendo essa conta eu vou ter mais ou menos 0,0426, que é a concentração de N2O5. Multiplicando pelo coeficiente estequiométrico, eu vou ter o valor de 2,215 10 a menos 4 mol por litro por segundo. Ok? Então é um exercício só de substituição de valores na fórmula. 7.9. Esse tipo de exercício cai bastante em prova, em concurso, tá? Exame. É um exercício típico que o raciocínio, a resolução é muito álgebra, praticamente, não tem muita química, tá? Os seguintes dados cinéticos são obtidos para a reação A mais B mais C dando os produtos, ou seja, a gente tem uma equação de velocidade dada por constante de velocidade vezes concentração de A elevado à ordem de reação de A, concentração de B, ordem de reação de B, concentração de C, ordem de reação a C, certo? São esses três reagentes aqui na equação de velocidade. Ele quer saber a lei de velocidade dessa reação. Ele quer saber, provavelmente, essa equação aqui, discriminando o valor de K, de X, Y e Z, ok? Se você só escrever isso aqui, está errado, tá? Você precisa descobrir quem que é o Kzinho, qual que é o valor de X, o de Y e de Z. Para descobrir qual que é o valor de X, por exemplo, vamos pegar a equação, os experimentos 1 e 2 e substituir aqui na fórmula. Então, velocidade é o V, então no primeiro caso põe 37, é igual a constante que eu não sei, concentração de A, 3,48, ordem de A que eu não sei, vezes concentração de B, 3,05, vezes a ordem de reação, elevado à ordem de reação de B que eu não sei, vezes a concentração de C elevado à ordem de reação, que também não sei. Aí você faz a mesma coisa aqui embaixo, ó. 9,25, também transcreve substitui todos os dados que você consegue colocar aqui na fórmula, tá? Então falta ainda, não sei o que é o X, o Y, o Z e o K, tá? Qual que é o macete aqui no exercício? Se vocês separarem os valores de B aqui e de C são iguais, certo? Então a resolução aqui é o pulo do gato aqui é você ficar dividindo as equações. Então, se a gente dividir essa equação inteira pela de baixo, a gente vai começar a cancelar. Cancela Z, cancela isso com isso, cancela o K, e aí fica 37 dividido por 9,25 é igual a 3,48 elevado a x dividido por 0,87 elevado a x. Tá? Isso vai dar 4 igual a 4 elevado a x. E aí você descobre qual que é o valor de x. X igual a 1 nesse caso. Tá? E aí você faz o mesmo raciocínio para você descobrir os valores de y e de z. Como que eu consigo descobrir o valor de y? É só você pegar duas equações que tenham a e c constantes, que seriam o experimento 2 com o experimento 3. Varia o b, então você vai descobrir o y. E a outra equação entre o experimento A1 e o 3. Você vê que A e B se mantém e o C não.
E aí você vai descobrir o valor de z. E aí você vai descobrir os valores de x, y, z. Acabou o exercício? Quase. Você precisa descobrir agora o valor de k, tá? Que é o item C da reação. Ok? Então o item A, na verdade, você vai colocar lá no final. A ordem de reação aqui, na verdade, é a soma das ordens de reação para A, para B e para C. Certo? Então, descobrindo o valor de x, de y e z, você vai responder que a ordem de reação vai ser igual a x mais y mais z, a soma dos três números. Tá? Se você quer discriminar, você pode escrever que a ordem de reação para A é x, é o valor que você descobriu, para B é y, que é o valor que você descobriu, e C é o valor que você descobriu. Tá? O último item aqui é para você substituir os valores da tabela. Você vai ter provavelmente o valor de K já descoberto pelo item C. Substituindo os valores da tabela, você vai descobrir o valor de velocidade, porque você vai ter o valor de K, de X, de Y, de Z. E você tem os valores de A, B e C, você vai descobrir o valor de V no final. Tá? O exercício 7.10 é muito parecido com esse exercício 7.9. Ok? Pronto, então a gente fechou essa primeira parte. Os exercícios começam com o número 7. Semana que vem a gente vai continuar comentando alguns exercícios da lista, a parte 8, que é um exercício um pouquinho mais complicados, tá, pessoal? Então, até mais e participem das aulas, por favor. Então, até quinta-feira a gente se encontra na live, tá? Até mais.